Bacana. Vamos continuar então, pessoal. Pré-socráticos, certo? Olha só. Os dois que estão faltando, na verdade são três. Veja bem. Primeiro nós vamos ver aqui é a dupla dinâmica do que nós podemos dizer que realmente é um ponto central da visão científica que nós temos hoje. Leucipo e seu discípulo Demócrito, que acabou ficando mais famoso. Para esses dois amigos nossos, a arqué, o princípio, é o já conhecemos muito bem. É o átomo. Sim, eles são atomistas. E qual é a diferença principal que a gente pode dizer que existe entre eles e o nosso amigo Anaxágoras? Já que as homeomerias são muito similares, né? À ideia que a gente conhece do átomo. É a seguinte, ó. Para Leucipo e Demócrito, o primeiro detalhe é o nome, átomo, que significa indivisível. Partícula indivisível, a qual forma, compõe, olha a diferença, que eu até comentei no outro vídeo, toda a matéria. Ou seja, Leucipo e Demócrito já têm uma visão que nós podemos dizer que é bastante mais pé no chão, certo? Então a questão deles vamos nos preocupar com aquilo que nós podemos enxergar, com aquilo que nós podemos ter contato, com aquilo que nós podemos visualizar, tocar, ou seja, que os sentidos percebem, entendeu? Então eles já têm uma visão mais material, física da parada, entendeu? E não tão ampla como os demais, certo? Então eles são os responsáveis pela teoria atomista, que nós conhecemos tão bem. Agora, fique claro que isso aqui só foi ser comprovado no século XVIII, XIX, entendeu? Aqui, que a gente tem uns 400 a.C., eu diria, mais ou menos isso, eles tiveram a ideia, certo? O princípio. E por último, de pré-socráticos, vamos ver um cara muito famoso pra gente, muito mesmo. E esse cara foi o responsável pelo nome filosofia. Pitágoras foi o cara que inventou esse nome. Na verdade, ele falou filósofos primeiro. Ele viu uns camaradas lá, conversando, discutindo, pensando. Aí ele, caramba, esses aí são realmente amantes do saber. Opa, amantes do saber? Filósofo. Certo? Depois que veio o nome filosofia. Para Pitágoras, acho que é fácil, né? O elemento base de tudo é o número. E por que, JL, que o número é a base de tudo? Cara, os números são... Olha só, hein? Que gênio esse cara. Os números são a única forma de nós, seres humanos, termos algum controle, por pouquinho que seja, da realidade, ok? Então os números são a única forma de nós, humanos, termos algum controle sobre a realidade. Como assim controle, JL? Cara, olha só. A nossa realidade é espaço-temporal. Certo? Então tudo que a gente fala de espaço e tempo é o que a gente tem para controlar o que acontece. Tempo do relógio, tudo está submisso ao relógio, as datas, o dia, sacou? Mês, ano, os horários, certo? Tudo isso são números. E espaço, cara, a matéria, pô, qual a distância que seus pais moram, certo? Pô, qual o tamanho daquele negócio ali? Será que isso vai caber nessa parada aqui? Então tudo é espaço e tempo, números, certo?
E como que o Pitágoras chegou a essa determinação? A partir de observação. Pitágoras observa. Esse A ficou feio. Pitágoras observa a harmonia que existe na natureza. E com essa harmonia da natureza, ele vê, caramba, essa harmonia é expressa através de números. Como assim números? Eu estou andando pela rua e encontro um 3? Não, não é isso. É a harmonia das leis, das regras da natureza. Por exemplo, Opa, minha cachorrinha está se manifestando. Por exemplo, cara, a gravidez sempre tem o mesmo tempo de duração. Não é exatamente o mesmo tempo, mas tem aquele mínimo e aquele máximo. Ah, nasceu prematuro, vai para a incubadora, vai continuar o tempo da gravidez ali, certo? A lei da gravidade, certo? As coisas caem, não tem como mudar isso, entendeu? O tempo que leva para a mudança das marés, para as estações do ano, certo? Claro que eu não sei se o Pitágoras já sabia disso, mas hoje a gente sabe a questão do movimento dos planetas, certo? Então tudo isso, todas essas regras da natureza mostram que existe uma harmonia. E inclusive o Pitágoras foi o cara responsável por descobrir as notas musicais. Sim, já existiam instrumentos musicais antes, claro, certo? Mas ele que descobriu as notas musicais. Ele foi lá e fez o seguinte, ó. Ele juntou... tinha algo como uma pedra aqui embaixo. Isso é uma pedra, beleza? Aí ele prendeu em 2 pontos uma corda, ok? Uma corda. E deixou essa corda bem esticada. Aí ele pegava uma outra pedra e pressionava bem a corda aqui, deixava ela bem pressionada até ele encostar. E tocava, e ele via que saía um som. Aí depois ele colocava a pedra em outro lugar, então ele ia mexendo a pedra. E ele percebeu que o som ia mudando. Imagina as cordas de um violão, né? Você coloca a mão, o dedo, né, em uma casa e toca. Você coloca na outra, você vai ver que a nota vai mudando. Pam, bam, bam, bum. E ele percebeu que depois da 7ª o som se repetia, só que numa frequência mais aguda. Caramba, as notas musicais. Tem até um nome esse instrumento musical que o Pitágoras inventou, que é o primeiro instrumento de corda, que na verdade não era um instrumento musical, ele estava estudando física, ok? Mas então, galera, esse é o lance. Para o nosso amigo Pitágoras, a base de tudo é o número, certo? E para o Leucipo Demócrito, átomo. Então é isso aí, final dos pré-socráticos para vocês. Bacana.